Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o avô de todos os filmes de ação distópicos. Mad Max explodiu nos cinemas em 1979, filmado em 12 semanas, nos arredores de Melbourne, com um orçamento de 350 mil dólares australianos. A produção foi tão caótica quanto o filme. Primeiro filme da carreira do George Miller, com muitas curiosidades interessantes. Cenas que inspiraram outras obras, teve gente roubando no set, míssil levado para a produção, dublê com perna quebrada. Mel Gibson só conseguiu o papel porque estava com o olho roxo, porque havia brigado um dia antes do teste. E com a chegada de um novo filme dessa franquia insana, eu decidi trazer aqui curiosidades, bastidores e as melhores cenas desse clássico dos clássicos. Após a vinheta eu conto, não sai daí. Mad Max, filme australiano, lançado em 1979. A direção, co-roteirização, co-edição é do George Miller. O James McCausland e o Byron Kennedy também ajudaram na escrita. O roteiro chegou a ter 214 páginas. Apenas cerca de metade foi filmada, e essa metade ainda foi cortada um pouco na edição. Foi o George Miller que chamou o James, que era um jornalista. Os dois consultavam frequentemente o ensaio Raising Cain, do Pauline Kael. O George Miller diz que se inspirou num filme chamado O Menino e o Cachorro, de 1975. Ele descreveu o filme como um faroeste com roupas novas, e chamou o filme de uma mistura de dois gêneros, um filme de ação sobre carros e um filme de terror. Ele arrecadou dinheiro para o filme trabalhando como médico numa emergência. O Byron Kennedy e o George Miller levaram o filme pela primeira vez ao Graham Burke. Ficou entusiasmado com o roteiro. Só que os produtores sentiram que não conseguiriam dinheiro do governo para bancar o filme. Então eles elaboraram uma apresentação de 40 páginas, divulgaram amplamente e aí sim conseguiram dinheiro. E Kennedy e o Miller ficaram no trabalho médico, dirigindo ambulância, atendendo pessoas para arrecadar mais dinheiro. O roteiro também se baseou fortemente na crise de petróleo em 1973, que atingiu ali a Austrália, porque tinha muita descoberta de petróleo, então muita gente queria defender seu terreno através da violência, longas filas nos postos para abastecer. Qualquer um que tentasse furar a fila era brutalmente agredido. Manter os veículos em movimento. O McCausland recebeu 3.500 dólares australianos por conta do roteiro, por um ano. A ideia do George Miller era escrever um filme mudo, com som, empregando imagens altamente cinéticas, que lembravam Buster Keaton e o Harold Lloyd, enquanto a narrativa era simples. O diretor acreditava que o público acharia o filme muito violento, só que mais verossímil se ambientada em um mundo sombrio e distópico. E de acordo com o Miller, o roteiro no início era como se fosse uma sátira, a mentalidade de velocidade na estrada. Crianças em bicicletas velozes, carros velozes, guinchos e ambulâncias. Era mais satírico em relação aos acidentes de carro, a escassez de peças de automóveis e saqueadores de mecânicos, enquanto o filme é mais uma ação entre os motoqueiros e os policiais, thriller psicológico e uma história de vingança. Só que alguns conceitos da ideia original são um pouco usados nesse filme. No roteiro original, o Max teria um parceiro que ficaria na direção, chamado The Dark One. O filme teve um orçamento tão baixo que os próprios membros da equipe tiveram que levar os seus carros para a produção. Quando o Miller estava desenvolvendo o filme, ele não seguia ambientado nessa ficção científica, em um mundo distópico. E o Max não seria um policial, ele seria um jornalista, que iria de um lugar a outro testemunhando as atrocidades que encontrasse. O George Miller e o Byron Kennedy levaram 18 meses para engordarem o orçamento do filme. Na trama, num futuro próximo, o combustível que alimenta motores dos carros é também motivo para crimes perpetrados por violentas gangues de motocicletas. Max é um jovem policial que, já ao lado dos seus companheiros, patrulham as rodovias, a fim de inibirem as ações dessas gangues. A morte de um membro dessa gangue dá início a uma caçada contra Max, sua família e seu melhor amigo. Assim, ele só tem uma escolha: vingança. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de Mad Max,
se você está ansioso para um novo filme, o que você acha da Furiosa. Me dê dicas também de outros filmes para trazer para o canal, outras franquias. Dê aí que eu vou ler e vou botar na minha lista. Se estiver gostando do vídeo, já dá uma curtidinha que me ajuda bastante, né? Antes, queria mostrar para vocês o Blu-ray que eu tenho. Ele tem os 3 filmes, Mad Max, o 2, Caçada Continua e Além da Cúpula do Trovão. Gosto da franquia, dos 3 filmes eu gosto do primeiro. O 2 também é bom. Abre com essa cena de perseguição entre a polícia e um cara pra lá de maluco, o Knight Rider, interpretado por Vincent Gill, e a sua namorada, interpretada pela Lulu Pincus. O carro corre insanamente. A gente já percebe essa loucura que permeia o filme. E eu acho legal que o Max só vai aparecendo de relance, a gente ouve os sons, as chamadas no rádio, e é interpretado pelo Mel Gibson, seu primeiro papel aí no cinema. E na época ele era estudante de teatro. Ele recebeu $10.000 por ser relativamente desconhecido. Os próprios trailers e prévias do filme não revelavam o ator. Focava mais nos acidentes de carros para poder atrair público. Na época, o público americano praticamente não assistia esses tipos de filmes, porque eles não gostam de ler legenda, por causa do sotaque australiano, que é muito carregado. Por isso que a voz do Mel Gibson foi dublada por outro ator, para poder evitar o fracasso comercial nos Estados Unidos. O George Miller, para o papel do Max, considerou um ator americano, para poder atrair mais público. Ele chegou até a viajar para Los Angeles, mas aí optou por não fazê-lo. Porque praticamente todo o orçamento era para pagar esse nome americano. Então, deliberadamente, o elenco seria de atores desconhecidos. O James Halley foi a primeira opção do George Miller para o Max. O ator é da Irlanda. Ele não curtiu o roteiro. Tem uma história que o Mel Gibson apareceu pro teste com um olho roxo, por ter brigado em um bar na noite anterior. O George Miller, em entrevistas, negou que isso seja verdade. O Max Rokitansky, na verdade, foi uma homenagem ao médico Carl von Rokitansky, um patologista pioneiro no processo Rokitansky, que é o método para remover órgãos de uma autópsia. O George Miller descreveu a experiência como um cinema de guerrilha, porque a equipe fechava estradas sem autorização. Filmavam, não usavam walkie-talkies para se falarem, porque a frequência podia acabar coincidindo com o da polícia. Após as filmagens, o próprio George Miller e o Byron Kennedy varriam as estradas. À medida que as filmagens iam avançando, a própria polícia se interessou pelo trabalho e passou a ajudá-los, fechando estradas e escoltando os veículos. Muitas das acrobacias neste filme foram ilegais e feitas rapidamente, antes que as autoridades pudessem descobrir. Nenhum dublê foi usado nas lutas corpo a corpo. Muitos dos figurantes recrutados para interpretarem gangues de motocicletas eram de gangues de motocicletas na vida real. E a produção pagava eles com cervejas. No início do filme, há pichações em uma pedra, onde você lê as palavras "fuck you", só que estão em grego, uma homenagem à herança grega do George Miller. Conhecemos também o amigo do protagonista, o Jim Gooser, interpretado pelo Steve Beasley. Na dublagem brasileira, chamam ele de Ganso. O Mel Gibson e o Steve Beasley, eles eram colegas de quarto no Instituto Nacional de Arte Dramática da Austrália. Foi o próprio Beasley que encorajou o Mel Gibson a fazer o teste para o filme. O próprio ator afirmou que conseguiu o papel de Jim Gooser porque sabia andar de motocicleta e não por suas qualidades de interpretação. O Frank J. Holden afirmou em entrevistas que fez testes para o papel do Jim Gooser, enquanto era um ator desconhecido, mas acha que não aceitou o papel porque o George Miller não teria gostado que ele criticou o roteiro, quando eles conversaram após sua audição. Aí nessa perseguição, uma criança quase é atropelada, uma van é destruída. Eu destaco também o suéter do menino, que lembra do Fred Krueger. O Jim cai de moto. Essa van azul destruída, ela teve o motor removido. Foi empurrada em direção aos carros, por assistentes da produção, né? A falta de peso do motor fez a van girar freneticamente aí, e acabou ficando legal. Os baldes em cima estavam cheios de leite. Dizem que essa van era do George Miller. A van destruída era um destroço de ferro velho. Cerca de 20% das cenas que tinham sido programadas foram filmadas. Não tinha como. A cena do Knight Rider, espetacular aí, só foi possível graças a um foguete militar. Foi instalado na traseira do carro. Ele ficou fora de controle, errou o caminhão-tanque de combustível alvo e desviou para o campo, onde perseguiu a equipe de filmagem. A explosão que a gente vê diante da câmera foi uma recriação posterior, usando um carro rebocado mais seguro. Olha só. O George Miller, em entrevistas, disse que teve a ideia desse filme
enquanto ele via as vítimas de acidentes de trânsito. Muitos acidentes de motocicletas e automóveis. A maioria dos ferimentos que ele viu foram colocados no filme. Você vê lá a cena que o Goose tá todo queimado, depois a mulher do Max, pessoas machucadas. O Max começa a perseguir o Knight Rider. E do nada ele começa a chorar. Não entendi. Aí o carro bate no outro e explode. Algumas das coisas que o Knight Rider fica falando durante a perseguição são letras de músicas do AC/DC, Rocker e Live Wire. Conhecemos a esposa do protagonista, a Jessie, interpretada por Joanne Samuel. O bebê dele se chama Sprog. A Jessie não usa linguagens de sinais nessa cena aí. São apenas movimentos que a Joanne inventou na hora. A Judge Davis, segundo boatos, teria feito testes para o papel de Jessie. Ela passou, mas o George Miller disse que ela só estava lá acompanhando seus amigos, que eram o Mel Gibson e o Steve Bisley. A máscara do Halloween que o Max usa é inspirada num ator chamado Thor Johnson. Era um lutador e fez um filme chamado A Besta de Yucca Flat, de Coleman Francis, e muitos filmes do Ed Wood, considerado o pior diretor aí do cinema. Originalmente, as filmagens estavam programadas para durar 10 semanas. 6 semanas na primeira unidade e 4 semanas nas sequências de acrobacias e também de perseguições. No entanto, 4 dias antes do início das filmagens, a Rose Bailey, que tinha sido escolhida para fazer a Jessie, ficou ferida, olha só, em um acidente de bicicleta. A produção foi interrompida e a atriz acabou sendo substituída pela Joanne. Isso atrasou em 2 semanas a produção. Conhecemos o Capitão Fifi McAfee, interpretado pelo George Ward. Ele que avisa que os nômades da estrada estão atrás do Max, porque o Knight Rider pertencia a esse grupo. Essa gangue do Toe Cutter rouba combustíveis, agride pessoas, barbariza, estupra. O Hugh Keays-Byrne é que interpreta o Toe Cutter. Uma atuação sensacional. Tocam o terror numa cidadezinha, eles foram lá buscar o corpo ou o que sobrou do Knight Rider. Arrastam um cara pela rua, depois atacam um casal jovem, estupram, só que não mostra. Essas violências mais extremas são em off. Eu gosto da cena deles barbarizando o carro do casal, uma gritaria, barulho, se bem que o som tem um pouco de problema, né? E os efeitos do filme. Antes deles baterem no vidro, o vidro já está quebrado. Aqui a gente já vê um pouco dessa anarquia que futuramente vai ser explorado na franquia. Todo mundo que participou do filme era de gangues na vida real e tinham que se deslocar até o set de filmagens de moto. O orçamento não permitia transporte aéreo. O Hugh Keays-Byrne muda seu sotaque, cena por cena, para fazer o personagem parecer louco. O ator também modelou sua atuação a partir de registros históricos, escritos sobre o Senhor da Guerra Mongol, também conhecido como Gengis Khan. E o ator permaneceu no personagem durante toda a filmagem, a ponto de dormir ao lado da sua motocicleta. O Toe Cutter também é uma gíria australiana para um detetive de assuntos internos, aquele que investiga e corta o dedo de outros policiais, como criminosos que atacam outros criminosos. Outro membro da gangue é o Johnny Boy, interpretado por Tim Burns. O Bubba Zanet, interpretado por Geoff Perry. Quando Tim Burns conheceu o Hugh, ele se apresentou e disse que interpretaria o Johnny Boy. O Hugh rapidamente o agarrou pelo rosto e rosnando disse: "Johnny, the boy." O Max e o Goose socorrem a moça e encontram o Johnny Boy algemado e foi deixado para trás pela gangue. E aí ele é levado para o corredor da justiça. Assim é o nome da delegacia. E ninguém aparece para reclamar e o Johnny Boy acaba sendo solto. E o Goose fica muito irritado. Parte para cima dos advogados e o Johnny Boy jura vingança. Aí o Capitão Fifi fala da justiça, se você quiser algo, você mesmo tem que fazer, que já deixa um gatilho pro Max. Quando o Toe Cutter enfia o cano da espingarda na boca do Johnny Boy, ele acabou cortando o interior da boca do ator Tim Burns. O Johnny Boy vai lá e sabota a moto do Goose, enquanto ele se diverte lá com a cantora do bar. Aí acaba caindo da moto. Ele sai ileso, mas o veículo totalmente danificado. Pega uma caminhonete emprestada para levar a moto de volta, só que o Johnny the Boy e o Toe Cutter estão o esperando para uma emboscada. O Johnny lança um tambor de freio no para-brisa do veículo, o Goose acaba saindo da estrada, o carro capota, e o Toe Cutter manda o Johnny tacar o isqueiro, combustível vazando. Inicialmente ele recusa, mas o Toe Cutter o força a fazer isso. O Goose acaba sendo queimado. E o Max vê o amigo todo queimado lá no hospital. Ele fica muito traumatizado com isso e pede para sair da polícia.
o Fifi o convence a tirar umas férias. Eu destaco também o visual do Fifi, olha só que interessante. Foi ideia do próprio ator, esse estilo aí. O Roger Ward era a pessoa mais conhecida do elenco, porque o Mel Gibson não era. Os olhos do Steve Bisley estão vermelhos nessa cena e inchados, porque ele passou várias horas suspenso no caminhão. Interessante, o Lord Omongus, o principal antagonista da sequência, ele originalmente seria o Gozer, que teria sobrevivido a tudo isso aí. Mas a ideia foi descartada logo no início da produção. A perua Ford Falcon branca, 1961, vista na lanchonete e do lado de fora do apartamento do Gozer, era propriedade privada de um dos membros da produção, que mais tarde vendeu após o lançamento do filme. Vamos falar da trilha sonora e quem compôs. O George Miller queria uma trilha mais gótica, tipo do Bernard Herrmann, lá do Psicose, e contratou o Brian May, depois de ver o seu trabalho em outro filme, Patrick, lançado em 1978. O Brian May, que compôs a música desse filme, não é o mesmo Brian May do Queen. Para economizar dinheiro, apenas o Max está usando couro legítimo. As outras fantasias eram, na verdade, de vinil. Tony Patterson editou o filme durante 4 meses, mas ele teve que sair para poder trabalhar em outro filme, o Jim Bola, lançado em 79. Aí o George Miller assumiu ao lado do Cliff Hayes, e eles trabalharam durante 3 meses. O Miller e o Byron Kennedy fizeram o corte final. O Miller trabalhava o som na sala de estar e o Byron editava as imagens na cozinha. O David Egbe era o diretor de fotografia. Ele segurou a câmera enquanto era passageiro de uma motocicleta que estava a 170 km por hora. Relembrando a cena, ele disse: "Eu sabia que estávamos arriscando nossas vidas lá fora." Os cineastas misturaram ruídos de corvos com sons de gaivotas para tornar a cena mais sinistra. O Chris Murray foi o supervisor de efeitos especiais. Ele colocou óleo nos pneus para eles soltarem fumaça. A pós-produção foi feita na casa do produtor Byron Kennedy, com o George Miller e o Kennedy editando em uma máquina de escrever caseira que o pai do Kennedy, que era um engenheiro, projetou para isso. E aí, como eu falei, eles editaram som e imagem lá mesmo. O engenheiro de som foi Roger Savage. Ele faria a mixagem de som no estúdio. Ele empregou técnicas de time coding, que era uma técnica inédita para o cinema australiano. O George Miller montou câmeras dentro dos carros para colocar o público na ação. O diretor de arte foi o John Dowding, e ele teve que dar um jeito na parte de adereços para o filme, porque o orçamento era muito baixo. No comentário do DVD, ele confessa que teve que roubar adereços, placas de lojas de conveniências. Naquela cena que a Jessie vai tomar um sorvete, ele roubou tudo no início da manhã. Eles filmaram a cena e depois ele levou tudo de volta durante a noite. Nos comentários do DVD ele faz um sincero pedido de desculpas por isso. Max e a família vão para o litoral, mas de lá acaba a Jessie topando com a gangue do Toy Cutter. Inclusive um dos membros da gangue perde a mão. O casal se hospeda na casa da senhora May Swansea, interpretada por Sheila Florence. Eu gosto dessa cena da Jessie na floresta, muito tensa. A gente sabe que a gangue está se aproximando. E aí a gente toma um susto junto com a personagem, porque na verdade aparece o Beno, que é um rapaz deficiente. O Sprock acaba sendo sequestrado pela gangue. Não sei por que cargas d'água, Jess deixou ele sozinho. A May consegue rendê-los com uma espingarda. Acabam sendo perseguidas, o carro dá ruim no meio da estrada, e a Jess corre com um bebê pela estrada, não sei por quê. E aí acabam os dois sendo atropelados. É uma cena bem incômoda. A casa da fazenda da May tinha sido abandonada e precisava ser preenchida com móveis. Isso foi feito, mas com os móveis das casas dos próprios cineastas. A Sheila Florence tropeçou em um buraco de coelho, isso durante as filmagens, e quebrou a perna. Ela engessou o quadril e já estava no set no dia seguinte para continuar. A May segura uma espingarda, né? É a Charles Parker, de 1878. Eles pararam de fabricá-las após a Segunda Guerra Mundial. O Max, enfurecido após o ocorrido, pega o seu Ford Falcon XB, veste sua roupa de couro, partindo para acertar as contas. Ele tortura o mecânico para saber informações sobre eles e com o carro envenenado ele já joga 2 deles para fora da ponte. Outros caem na estrada mesmo. O Toy Cutter encontra fotos da Jessie, do Sprock e do Gozer e já liga que eles têm alguma coisa com o Max. O Max acaba caindo em uma emboscada no meio da estrada, toma um tiro na perna, atira no Bubba, o Johnny Boy foge, persegue o Toy Cutter até o fazer bater violentamente contra um caminhão. Eu acho legal esses olhos para fora saltados antes da explosão, não sei porquê.
Na frente desse caminhão tem um escudo. O Miller pagou $50 ao motorista e com certeza uma caixa de cerveja para atropelar o manequim do Toy Cutter. Mas o motorista não queria sujar o seu veículo. Então a equipe de adereços teve que fazer uma folha de metal para se assemelhar aos faróis à frente do caminhão. Dá para perceber se você congelar a cena, a frente é muito falsa. Mas na época acho que ninguém ligou para isso e essa cena é muito bem feita. O lendário dublê australiano Grant Page coordenou e executou as manobras em dezenas de filmes dos anos 70 e 80. Ele fez uma cena desse filme com a perna quebrada. Depois o Max encontra o Johnny Boy roubando as botas de um homem morto. O Max o algema no tornozelo, faz uma armadilha improvisada de retardo de tempo, com um isqueiro logo abaixo de um farol quebrado do veículo que lentamente enche de gasolina, jogando uma serra para Johnny. O Max o deixa na livre escolha. Corta a própria perna para se salvar. Ele só vai ter 10 minutos para decidir. Ou então corta o tornozelo em 5 minutos. Aí o Max vai embora tranquilamente. Aí, através de uma ponte a gente vê que houve uma explosão. Não dá para saber se o Johnny morreu. E o protagonista vai embora se tornando um nômade da estrada. Esse é o único filme da franquia que não termina com uma narração. As algemas que o Max deu ao Johnny Boy, na verdade, eram de brinquedo. O Tim Burns gostava tanto desse personagem que ele irritava as pessoas no set. E acabou sendo abandonado durante um dia, no horário de almoço, com as algemas ali nos destroços. Essa cena do Max algemando o Johnny Boy é semelhante a uma cena de um quadrinho, Watchmen. O Walter Kovacs encontra um molestador de crianças e assassino que massacrou uma menina e alimentou seus cães com seus restos mortais. Na história, ele algema o homem a um cano e deixa ele usar uma serra de osso para se soltar pelas algemas ou pelo pulso. Ao mesmo tempo, Kovacs ateia fogo à casa do homem e aí o deixa entregue à própria sorte. A diferença é que o Kovacs chega a pegar a serra no armário de cozinha e é confirmado que ele morreu queimado. Dizem que o James Wan e o Lee Fanel se inspiraram nessa cena para Jogos Mortais, lançado em 2004. A primeira cena filmada foi a do Johnny quebrando as correntes do telefone. Ele parece apressado, certo? Mas não é só pelo enredo em si do filme, mas porque a produtora não teve permissão de filmar naquele viaduto. Bom, embora não seja explicado no roteiro, parece que essa gangue do Toy Cutter tem uma coisa relacionada a matar policiais. Todos eles têm uma tatuagem, se você prestar atenção, menos o Johnny Boy, que parecia estar sendo treinado para entrar na gangue. Depois do que ele fez ao Goose, você vê nessa última cena que o Max o prende, uma tatuagem no pescoço. O George Miller, em entrevistas, disse, já falei, que a ideia não era um mundo apocalíptico, isso só foi feito por conta do baixo orçamento. E aí tem uma cartela no início do filme explicando o que está acontecendo, porque não dava também para criar cenários devastados, igual a gente vê hoje em dia. Nos próprios filmes mesmo, Estrada da Fúria e vamos ver nesse Furiosa. O Hugh Case Barney, o Tim Burns e o Reg Evans, que faz o chefe da estação, eles eram todos atores de teatro shakespearianos, com formação clássica. O Interceptor custou mais de $35 mil para ser construído. Isso é mais de 3 vezes o salário do Mel Gibson na época. Um dos interceptadores amarelos que aparece no filme, o Ford Falcon XA-GCI, era na verdade um táxi que tinha sido desativado. Esse filme foi proibido na Nova Zelândia, principalmente naquela cena que o Goose é queimado vivo dentro do carro. Isso de fato refletia um incidente que aconteceu com uma gangue poucos dias antes do filme ser lançado. Depois ele foi exibido em 83 no país, após o enorme sucesso de Mad Max 2. Cenas que foram cortadas. Após a perseguição do Knight Rider, a Jessie fazendo a barba do Max. Enquanto o Toy Cutter e sua gangue viajam pela cidade, a gente também conheceria os moradores. O Max e o Goozer competem entre si para se divertir. O Max andando de bicicleta e o Goozer dirigindo um carro. O Max se preparando para sua missão, incluindo serrar sua espingarda. Durante a perseguição do Max com os motociclistas, o motor do Interceptor é desligado. Antes de encontrar o Johnny Boy, o Max cuida dos ferimentos da perna. Essa cena aparece no trailer e na montagem de abertura de Mad Max 2, A Caçada Continua. Ao final das filmagens, 14 veículos foram categoricamente destruídos. O filme foi proibido inicialmente na Suécia. Na Nova Zelândia, depois do ocorrido, ele foi exibido, mas com a classificação bem alta, R18, por conta da violência gráfica. Mas como eu falei,
são tudo em off. O Ian Goddard era encarregado da segurança no set de filmagem. Segundo ele, nenhum acidente ocorreu durante as filmagens. Porém, em outras fontes eu pesquisei que sim, tiveram alguns incidentes. O George Miller chegou a pedir para sair do projeto. Veio outro diretor, Brian Trenchant Smith. Depois de alguns dias, o Miller se recuperou e completou o filme. Mas a equipe tinha muito pouco respeito com o diretor durante as filmagens. Em novembro de 77, foi anunciado em vários jornais australianos que a atriz e modelo Kate Morgan apareceria no filme como namorada do Goozer, chamada Calamine. Como eu falei, as vozes foram dubladas, principalmente do Mel Gibson e da Jessie, mas em diferentes versões do Blu-ray você também encontra o áudio original. Até mesmo os sons dos carros são diferentes. O James McCausland aparece no filme, esse homem barbudo de avental, tá observando os motoqueiros saindo do local. Teve um documentário, The Madness of Max, lançado em 2015. Ele tem 1 hora a mais que o filme. O filme foi parodiado diversas vezes, Uma Família da Pesada, teve nos Simpsons, Rick e Morty, serviu de inspiração para muitos outros. Teve o filme chamado Mad Max da Água, que é o Waterworld, O Segredo das Águas, lançado em 95 com Kevin Costner. Foi um fracasso. Ele também serviu de inspiração para a série Max Payne. Em 95, a Warner decidiu lançar uma série baseada nessa franquia. O George Miller não gostou dessa ideia. Depois ele aceitou, e aí se juntou ao Eric Brackney. O diretor precisou cortar muitas cenas violentas, devido à censura. Contudo, isso não foi suficiente, porque o estúdio achou a ideia do diretor muito intensa, para ser transmitida na TV. Assim, o George Miller saiu do projeto e ele nunca saiu do papel. Tivemos as sequências Mad Max 2, A Caçada Continua, de 81, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, de 85, Mad Max Estrada da Fúria, de 2015, estrelado pelo Tom Hardy, assumindo o papel do Mel Gibson, e está chegando Furiosa, uma saga Mad Max, que foi aplaudido entre 6 e 7 minutos agora no Festival de Cannes. Spin-off que é focado na juventude da personagem da Charlize Theron em Estrada da Fúria, que roubou a cena. Agora quem vai estrelar é a atriz Anya Taylor-Joy, dirigido pelo próprio George Miller, e também anunciou uma sequência para Estrada da Fúria, que deve trazer de volta o Tom Hardy. É isso aí, pessoal, isso que foi Mad Max. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí qual a sua experiência com a franquia, tá ansioso pro filme? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar aqui minhas redes sociais, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo para aquele fã do Mad Max que está ansioso para assistir Furiosa. Mais 2 vídeos aqui do lado, e é isso, a gente se vê pelas estradas da vida. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. American International presents Mad Max.